His mercy paints the sky so blue. With every breath, His grace revealed. In every heart, His love is sealed. Oh, sing praises to His name. Glory shines in every flame. From the hills to valleys low, His light will guide wherever we go. The morning dew, the robin's song reminds us He's been here all along. Through trials deep, through joy so grand, we hold His promise in our hands. Let the congregation raise their voice. Together in His grace rejoice. His love endures, it never fades. Through every season it cascades. Oh, sing praises to His name. Glory shines in every flame. From the hills to valleys low, His light will guide wherever we go. Boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos a esse momento, bem na horinha do almoço, né? Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui juntinho com vocês, dando continuidade ao Ministério Clau e Kel e também representando a igreja a qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Vamos lá, gente, vamos distribuir esse momento que eu sei que está chegando, o dia do batismo nas águas, o dia que muita gente vai realmente crucificar o seu eu com Cristo. E vai ser maravilhoso, eu creio que vai ser maravilhoso. Dia 15 agora de junho, nós estaremos na Rua Virgínia Modesto, 318, Recanto Campo Belo, descendo as águas, pessoas que estão cientes do que vão fazer. Não é assim, eu vou ir porque é modinha, eu vou batizar porque é minha religião. Não, eles tiveram consciência, foi incrível, tanto é que eu fiz um adiantamento da data que a gente estava prevendo para fazer o batismo, para essas pessoas que estavam determinadas em servir a Jesus, sem muito esforço, sem muita demanda, a gente realmente já estava com esse pessoalzinho determinado a descer as águas. Isso eu estou presenciando nesses 4 últimos anos, a determinação que as pessoas vêm vindo para Jesus, né? Crianças, falo crianças que para mim é criança, né? Os adolescentes, pré-adolescentes, mulheres, homens que já vêm determinados a saber o que querem, né? Num mundo que as pessoas não têm muito entendimento do que quer na vida. As pessoas não sabem o que quer na sua sexualidade, o que quer no mundo profissional. Eu vejo que hoje nós vivemos uma incerteza dentro do coração das pessoas, e quando eu vejo uma determinação em querer Jesus, eu sei que isso é obra que não é da carne, isso é obra do Espírito de Deus, e que o que vem pelo Espírito de Deus, nós não podemos brecar, nós temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer, né? E de pregar o Evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos e batizando
em nome de Jesus Cristo. É o que faremos nesse domingo, às 14 horas, na Rua Virgínia Modesto. Aquele lance, não está no tempo. Gente, quem aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, não carrega dúvida, né? Não tem medo de nada, não tem, eu vou deixar para trás minha família. De maneira alguma, eles vão determinados, eu vou puxar minha família para Jesus, eu vou ser o primeiro a puxar minha família para Cristo. É uma mentalidade diferente, gente. E a gente sabe que quem dá essa mentalidade para nós não é o homem, não é a religião, não é pastor, é o próprio Espírito de Deus. Porque quando nós erramos, a ausência de Deus na nossa vida, né? Quando nós nos afastamos, a ausência de Deus. E muitos de nós já experimentamos, mesmo os que nasceram na igreja, em algum momento da jornada, essa ausência de Deus, né? E essa ausência de Deus, ela é terrível. Então, muitos aqui que estão participando, ou que vão participar hoje dessa transmissão, que eu estou fazendo na hora do almoço, mas vai ficar aí por um mês, né? Pelo Facebook e depois pelo YouTube também. Nós podemos perceber o que houve em nós, né? Então, você que passou por o antes de Cristo e depois de Cristo, é algo muito diferenciado. E Deus, a partir do momento que entrou o pecado no ser humano, porque Deus havia colocado o seu espírito dentro do ser humano, um espírito de vida abundante, quer dizer, antes da queda, o homem tinha o próprio Espírito de Deus soprado no seu interior. E quando entrou a queda do homem, houve o afastamento do Espírito de Deus e o ser humano seguiu o seu curso, ou seja, seguiu o seu curso para a morte, tanto a morte física como a morte eterna. O afastamento de Deus é morte, gente. E a partir do momento que Deus enviou o seu único filho para que morresse em nosso lugar e nos trouxesse, gerasse dentro de nós novamente um novo Adão, uma nova criatura, nós passamos a ter o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele não está aprisionado em placas de igreja, ele não está aprisionado em religiões, em etnias, em culturas. O Espírito de Deus é o sopro de vida, gente. Ele está além de tudo isso que o ser humano cria na sua mente pequena, né? Na sua mente carnal. Então, a partir do momento que uma pessoa realmente tem essa abertura de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo na sua vida, a necessidade que nós temos do novo nascimento, a pessoa passa a ser filho adotivo de Deus através de Jesus Cristo e passa a ter o novo Adão, ou seja, o sopro do Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus passa a andar dentro dessa pessoa. O reino de Deus é instalado dentro dessa pessoa. E a diferença, só quem passa para saber. A gente sai literalmente, né, das trevas, a gente passa a ter luz. Das trevas interior, a gente passa a ter a luz de Cristo no nosso interior. E é um diferencial muito grande. Nós que já tivemos a experiência com Deus, sabemos que passamos por lutas, passamos por dificuldades, mesmo após a nossa conversão. Nós passamos por muitas perseguições, mas a luz que se instalou dentro de nós, o reino de Deus que foi instalado dentro de nós, a vida é um diferencial muito grande. A gente passa por todas as lutas, confiando, consolados pelo Espírito Santo, nós passamos abraçados com uma certeza de uma eternidade com Deus. Então, dentro de nós, a gente sabe que lá quando nós até éramos os certinhos na nossa cabeça, não, eu sou uma boa pessoa, não, eu sou um bom filho, a gente sabe quanto habitava as trevas dentro de nós. E hoje, mesmo em alguns momentos nós falhamos, porque somos ainda humanos, e nós falhamos, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, o nome dele é Jesus Cristo, que advoga a nossa causa, que ele nos comprou a preço de sangue, e nos apresenta diante do Pai, porque até então, até Jesus Cristo ter vindo e padecido no nosso lugar, era impossível que nós pudéssemos chegar até Deus, até o Criador, até o Eterno, porque fatalmente nós não éramos mais enxergados por Ele, mas através de Jesus Cristo somos visualizados dia após dia pelos olhos do Eterno. E queridos, infelizmente, por exemplo, hoje é um dia que aqui no Brasil celebra um santo, né, colocado pelo catolicismo,
e celebra a vida de um santo. Gente, não tem nada demais a gente falar numa pessoa que vivenciou a palavra, que viveu o contexto do conhecimento bíblico, que gerou muitos benefícios no decorrer da sua vida, mas, queridos, não passa disso, porque nenhum homem tem o poder e a autoridade de interceder por nós diante de Deus. Então, quando uma pessoa fala assim, o santo isso intercede por nós, machuca o Espírito de Deus que está dentro daqueles que já verdadeiramente receberam o Senhor como Deus. Porque nós temos um entendimento dentro das Sagradas Escrituras e na vivência com Deus, não é nas emoções, mas na vivência com Deus, diferente eu senti no meu coração. A vivência com Deus não se trata de emoções. Então machuca ouvir falando assim, o santo isso, o santo aquilo, intercede por nós. De maneira alguma tem um acesso, ser humano, nem vivo, muito menos morto, de olhar por nós, de interceder por nós, porque o único que foi ponte entre nós e é ponte entre nós e Deus é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, através da sua crucificação, morte de cruz, morte que significou que ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas indiferenças sobre ele na cruz do Calvário. Ele é o nosso intercessor. O Espírito de Deus é o nosso intercessor. E é impossível chegarmos a Deus, seja pela vida sentimental, seja pela vida financeira, através de outro sem ser Deus. Também muitas pessoas falam, olha, esse objeto é um objeto de luz, esse produto vai tirar um mal sobre você. Engano do Satanás. Não tem sal no mundo, não tem água no mundo, não tem patuá no mundo que pode te ligar a Deus, queridos. De maneira alguma, um objeto, um alimento vai te levar a Deus. Isso é pecado, tá? O único que pode nos levar a Deus é o Senhor Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo é um único intercessor, ele, o Espírito de Deus, né, que são 3 em 1, que pode nos levar à presença de Deus. Muitos de nós, eu creio que todos nós passamos por muitos traumas na vida e tem pessoas que se agarram a esses traumas, né? Eles ficam agarrados, abraçados aos seus traumas, como já um sistema de vida, como um conforto de vida, como se fosse assim algo para se justificar diante dos seus erros, se justifica através dos seus traumas, dos seus problemas no passado, né? Então, eu faço tal coisa porque eu sou traumatizado, eu traí porque eu sou traumatizado. Gente, isso daí é idolatrar o próprio trauma. Jesus Cristo, sobre ele, levou todas as nossas transgressões, todos os nossos traumas. Ele se colocou em nosso lugar. Então, a partir do momento que você passou por um trauma e guarda ele para usar como escudo, como arma, olha, eu sou uma pessoa triste, depressiva, por causa do meu trauma. Gente, nós estamos dessa maneira idolatrando traumas, né? Guardando eles como armas contra nós mesmos. Há traumas, sim. Há problemas dentro da nossa alma, pelo que nós passamos, sim, e vira e mexe, eles vêm apontando assim fortemente os nossos defeitos. Mas aí que entra o diferencial de quem nasceu na água e do Espírito. Nós não queremos carregar esses traumas. Nós não queremos carregar essas dores, essas marcas do passado. Ainda que lá atrás alguém nos feriu, Satanás usou alguém para nos ferir, nós não admitimos mais carregar essa tralha emocional dentro de nós. Nós não queremos, nós não admitimos, porque veio um Deus sobre a nossa vida, veio o Senhor sobre a nossa vida e tirou essa tralha de nós e carregou sobre ele, sobre os seus próprios ombros, toda essa coisa horrorosa, né? Que tem crente que fala que não pode falar desgraça. A Bíblia tem essa palavra e eu vou utilizar. Essa desgraça que se instalou dentro da alma do ser humano, né? E vem hoje como um substituto de fé. Tem mais fé no que aconteceu lá atrás do que o Senhor fez há 2000 anos sobre a nossa vida e está fazendo hoje também. O Senhor, ele veio para nos curar, nos restaurar, porque ele não quer filhos doentes. Imagine, um Deus que tem sobre ele o poder de criar, um poder de transformar, ele vai querer que os seus filhos caminhem junto com ele com uma doença espiritual
espiritual, com uma doença na alma, e você que acha que tem que pegar um salzinho, tem que pegar um patuá, tem que ir num terreiro ou numa igreja para você arrancar isso de você com rituais. Gente, acorda, o ritual foi realizado lá na cruz do Calvário, e o nosso Deus, ele fala que só nós temos que crer, basta crer, sabe? Ah, o pastor vai tirar isso de mim. Pastor nenhum tira isso de você. Se você não tomar uma decisão e falar assim, Jesus já levou sobre ele os meus traumas, o que fizeram de mal para minha alma, você não vai ser liberto. Você pode, no melhor ambiente cristão que existe, e tu não vai ser liberto e não vai ser curado da alma. Outro ponto importante, Jesus nos ensina a perdoar. E é incrível, gente, é incrível como Jesus, ele bate nesse ponto falando que se seu irmão te ofender 70 vezes 7 por dia e lhe vier pedir perdão mesmo, né? A pessoa, ela tem que gerar esse perdão. E, gente, quantas vezes a gente tem que gerar perdão para aqueles que já foram embora da nossa vida? Não tem como você chegar e falar assim, eu te perdoei. De alguma maneira eu te perdoei. Tem pessoas que já partiram para a eternidade, tem pessoas que estão morando longe e você nunca mais vai encontrar. Mas quando tu libera perdão e obedece à palavra de Deus, liberando perdão mesmo dentro do teu coração, para aquele que te agrediu, para aquele que te feriu lá atrás, na verdade, a única cadeia que está sendo quebrada é a cadeia que está prendendo o teu coração. E verdadeiramente você se torna a imagem e semelhança de Cristo. E aí a gente volta também nas Escrituras, onde um dia Jesus conta numa parábola que alguém devia para um senhor, para um juiz, para um senhor. E essa pessoa foi perdoada. Mas chegando no caminho, alguém que lhe devia também, pedindo misericórdia, essa pessoa negou. E esse senhor vendo, esse rei, esse senhor, vendo que aquele ao qual ele havia perdoado não perdoou o seu credor, ele coloca na prisão. Aí o Senhor Jesus nos demonstra que a partir do momento que nós, pecadores, destruídos, obcecados pelo mal, que todos nós já fomos obcecados pelo mal, fomos um dia perdoados das nossas transgressões, porque nós queremos reter o perdão a outras pessoas. O que nos faz e nos torna tão especiais que Deus tem que nos perdoar e nós não podemos liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Libera perdão. Não é liberar confiança, gente. Não é liberar dessas pessoas estarem convivendo no mesmo ambiente o qual você convive, mas significa realmente você ser entendedor que um dia tu pecaste fielmente contra um Deus todo-poderoso e bondoso, e Ele, com a sua bondade infinita e com a sua misericórdia extrema, achou e fez um caminho chamado Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser perdoados de todo e qualquer pecado. E o mais importante, né, que Deus ele coloca bem claro, que aquele que entra nesse caminho e o aceita como Senhor, os nossos pecados são colocados num mar de esquecimento, queridos, ou seja, a impossibilidade de trazer de volta a memória de Deus as nossas transgressões. Não que Deus sofra de amnésia, mas Ele não nos cobrará mais sobre essas transgressões. E quem somos nós para não perdoarmos aqueles que nos ofendem? Quando nós perdoamos, nós estamos simplesmente declarando o seguinte: Senhor, eu reconheço que eu já fui e sou um pecador e o Senhor tem liberado perdão sobre a minha vida. E quem sou eu para não liberar o perdão para aqueles que me ofendem? É simplesmente isso. Quebra-se uma cadeia no mundo espiritual e a pessoa começa a ter uma vida de paz com Deus. Tem muitos crentes que estão com ansiedade, aflições, desânimo e até mesmo pensando em suicídio. Olha que incrível isso, né? Cristão que se diz conhecedor da palavra de Deus, pensando e planejando como tirar a própria vida. Está longe de ser morada do Espírito Santo, porque pensa comigo, um Deus que derramou a sua vida
para nos dar vida e nós estamos negando a nossa identidade com Ele. Nós temos uma vida gerada por Deus dentro de nós, uma vida que não foi pela carne do homem, não foi pela junção de um homem e de uma mulher, mas foi pela junção de um Deus conosco. Foi gerado dentro de nós vida com abundância, não somente nessa terra. Se nós não sabemos pegarmos aquilo que Deus nos colocou nessa terra, quanto mais, como nós vamos conseguir vivenciar o que Ele tem pela eternidade? Tem muita gente que acha que a eternidade vai ser um momento numa nuvem tocando uma harpa, é um momento frio, gelado, né? Um monte de anjos voando. Gente, vamos sair desse raciocínio pequeno e mesquinho que foi implantado em nossas cabeças. O reino de Deus, ele é intenso, ele é imenso. Quando nós mergulhamos, ainda aqui nessa terra, mergulhamos em vivenciar o que Jesus nos ofereceu, é uma emoção, uma sensação, eu não sei explicar, uma plenitude. Nós nos sentimos tão completos nele que é insubstituível essa situação dentro de nós. Ou seja, quando a gente deixa do pecado da vida da gente, não é simplesmente assim, você abandonou o pecado porque você entrou numa religião. Não, gente, é porque a gente mergulhou em Deus. Quando a gente mergulha em Deus, quando a gente usufrui de Deus, quando a gente bebe de Deus, quando a gente vivencia Deus na nossa vida, a gente passa a entender que tudo que é oferecido à nossa volta é pequeno demais, é pouco demais para a gente deixar essa vidão com Deus, essa vidão com Ele. É uma vida transbordante dentro da nossa alma, é uma vida transbordante dentro de nós. Então, quando a gente fala assim, a pessoa aceitou lá Jesus, foi para a igreja, ficou fanático, deixou bebidas, deixou vício, a mulherada, a amarada, sei lá eu, né? Deixou de tantas coisas erradas, de roubar, de matar, de destruir. E as pessoas ficam assim, como você fez isso? Nossa, por que você fez isso? Gente, é uma substituição que é inexplicável. A gente prefere milhões e milhões e milhões e milhões de vezes esse minuto com Deus do que vivenciar tudo lá fora. É um vazio. Lá fora é tudo assim, passageiro, vazio, sem motivo, sem o porquê. E quando a gente vivencia com Deus, uma viagem é maravilhosa, uma conversa com um amigo se torna maravilhoso, um momento com Ele na solitude ou na multidão é incrível, é um louvor que a gente canta, não é uma música, sabe? É um louvor, a gente sente assim o impacto do céu conosco, a força de Deus conosco, é algo muito forte, é muito intenso, é muito completo, a gente se sente completo em Deus. Então, quando nos é oferecido algo que vai nos afastar de Deus, o nosso raciocínio já vem assim em velocidade, a mente de Cristo já vem em nós. É muito forte. Então, quando nos é oferecido algo, lógico, nós estamos na carne, podemos errar, podemos falhar, mas logo vem o arrependimento, logo vem, porque é muito mais sentir-se completo com o reino de Deus dentro de nós do que fazer coisas externas que nos tira de Deus. Então a gente não está deixando a bebida porque virou crente, a gente não está deixando o sexo ilícito porque virou crente. Não, nós estamos completos em nós e essas coisas não nos induz mais, não nos seduz mais, né? Não é mais interessante do jeito que era no passado, porque nós encontramos aquilo que nos faltava, que é a presença do eterno dentro de nós. E essa mensagem é para ser espalhada, porque quem aceita Jesus, a gente não consegue guardar Jesus só para nós. A gente quer que todos à nossa volta tenha esse entendimento. Uma coisa é a gente pregar, porque Jesus falou, ide pregai, né? Então a gente vai e repete aquilo que nos foi pedido. Outra coisa, gente, é quando a gente sente essa imensidão dentro, esse rio de água viva que sai do nosso interior. Não dá para guardar só para nós, gente. É uma fonte, assim, inesgotável. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável dentro de nós e a gente para de ser mesquinho, sabe? É uma das coisas que acontece com a gente, que a gente para de ser mesquinho, egoísta, olhando para o próprio umbigo. A gente começa a transbordar isso e nós queremos que todos sintam, que
todos presenciem, né? Ah, mas chegou agora, vai tomar o seu lugar. Quem vai tomar meu lugar vai transbordar esse lugar de bênção. Cada um que chega para Jesus, significa que mais um lugar, o reino de Deus está ali transbordando, né? Cada pessoa que aceita Jesus, é o reino de Deus que transborda dentro daquela pessoa. Então eu não entendo ainda com pessoas que são, por exemplo, casadas, num julgo desigual, o marido, a esposa não é uma pessoa que transborda do reino de Deus, vamos falar assim, e ela se sente assim, confortável. Ai, o meu companheiro, a minha companheira, ele vai lá na reza dele, na religião dele, a gente se dá muito bem. Olha, não dá, gente, não dá pra pensar. É porque essa pessoa, ela é vazia de Deus, né? Porque quando ela transborda de Deus, ela olha pra aquela outra vida e fala assim, essa pessoa tem que transbordar de Deus, ela tem que sentir o que eu sinto, ela tem que vivenciar o que eu vivencio, ela tem que beber dessa fonte e nunca mais ter sede, ela tem que ter vida dentro dela, e a vida é Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus de verdade, quando Jesus vive dentro de nós de verdade, a gente quer que os filhos, que os vizinhos, que os amigos, que o companheiro, a companheira, que eles transbordem de Deus, né? A gente quer que eles tenham esse reino instalado dentro deles, porque é vida, gente, é vida demais. E quando a gente encontra alguém que tem essa vida, é maravilhoso, porque são pessoas que andam no mesmo sentido, no mesmo propósito, no mesmo querer, na mesma visão, e você encosta ali, a pessoa tem Deus dentro dela, né? Ela não tem interesses se não ter a vontade de Deus colocada na vida das pessoas e na dela, inclusive. Gente, é maravilhoso tudo isso. Então eu não falo de Jesus por falar, eu vivo esse Jesus. Ele transborda dentro de mim e algo que eu sei que Deus opera na vida daqueles que creem. E eu sou prova disso, né? Que Jesus tem operado na minha vida, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com toda a minha, às vezes, ignorância como pessoa. E Jesus tem se instalado dentro de mim, me ensinado, e eu ainda estou muito raso diante daquilo que Ele pode fazer pela minha vida. Eu quero mais dele, eu quero muito mais dele, eu quero aprender mais de Deus, eu quero degustar mais desse reino para poder transmitir a outras vidas. E tem gente que adora debater teologia. Por que tá isso? Por que não assim? Por que Deus existe? Por que Deus não existe? Queridos, quem muito quer provar é porque não provou ainda do que é Deus, sabe? Quem muito quer teoria, confirmações, é porque ainda não provou quem é Deus. Porque quem prova quem é Deus, quem degusta de Deus, quem transborda de Deus, já está provado dentro da gente. A gente não precisa de nenhuma pessoa escrever num livro, uma tese, para provar para nós quem é Deus. Ele já se prova dentro de nós, com a presença dele que transborda, que completa, que consola, que nos acompanha, tanto em desertos como em cidades, que nos acompanha em momentos difíceis e momentos alegres, momentos que acertamos e momentos que erramos. Ele está ali conosco, sem desistir de nós, provando a sua presença. Então, quem muito quer provar que Deus existe é porque não provou da sua presença ainda. E se você está aí do outro lado, né, participando desse momento, ainda não provou da presença de Deus, eu lhe convido a permitir o Espírito do próprio Deus entrar na tua vida e fazer morada. E é simples, gente, ele é tão humilde que basta convidá-lo. Ele é tão humilde que basta convidá-lo. Ele é tão simples que também um desprezo seu, ele também te respeita. Então, eu te convido agora a você convidar a Jesus Cristo a entrar na tua vida, a convidar a Jesus fazer parte da tua caminhada e da tua jornada, porque Ele pode, e Ele vem do teu coração transbordando. Talvez nos primeiros momentos de convivência com Deus, você nem vai saber falar tudo o que você sente para as pessoas que estão à sua volta, mas eu vou garantir que a presença dele é tão intensa, e mesmo sem você saber colocar em palavras aquilo que você está sentindo por Jesus Cristo, Ele vai transmitir através da tua vida a presença dele que é sobre você. E é maravilhoso. Gente, até hoje, olha quantos anos eu estou na casa do Senhor, a minha vida inteira. Houveram momentos que teve realmente a
ministrada do Espírito Santo na minha vida de maneira fabulosa. Nesses períodos houveram altos e baixos, falhei com o Senhor, claro, sou humana, mas Ele esteve ali advogando a minha causa, porque Ele é justo e fiel. E eu vou falar para vocês, ainda é difícil falar com palavras, com tudo que eu me comunico a minha vida inteira com a igreja do Senhor, ainda é difícil falar com palavras tudo que o Senhor é na minha vida, tudo que Ele faz na minha vida, quem Ele realmente é, a presença dEle nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos que eu estou lá mais calada ou falante, mas Ele é o Deus que rege a minha vida e Ele é maravilhoso. Eu sou simplesmente apaixonada pelo reino de Deus. Eu sou simplesmente apaixonada por Jesus, porque Ele é real na minha vida. Ele manda pessoas que aparentemente são ruins, mas acaba o Senhor trabalhando até mesmo com aqueles que são ponto negativo para que eu seja edificada. E quando eu vejo uma pessoa que ela ainda carrega tanta amargura no coração, falando em Deus, mas são pessoas amargas, pessoas extremamente julgadoras, que julga a vida das pessoas por relacionamento, julga a vida das pessoas por vestimenta, julga a vida... Para mim são pessoas invejosas, ainda que não tiveram um encontro com Jesus, sabe? Quando eu olho, eu falo, oh, Senhor, tenha misericórdia, porque um dia, em algum momento, de alguma forma, eu também já falhei, tenha misericórdia. Aonde vem a inveja aí, gente? Porque ainda não experimentou realmente de Deus. Tem gente que dá uma lambida no copo de água e acha que já experimentou de Deus. Ah, eu já bebi dele. Queridos, quem realmente bebe de Deus, ele transborda de Deus, tá? Ele é uma fonte, ele não é um copinho de água. Ele é uma fonte de água viva que sai do interior, que nunca termina. Então, são pessoas que estão sempre com uma crítica, são pessoas que estão sempre com um ponto de vista sobre a vida do outro, porque ainda não experimentou verdadeiramente de Jesus. Já participou de igrejas, já participou de grupos, já cantou, dançou, pregou, mas ainda não tem dentro de si a fonte que jorra a água da vida, que é Jesus Cristo. Então, se você é uma pessoa que ainda está com o coração muito amargo, sabe? Sempre vendo defeito em tudo, sempre procurando algo em tudo, sabe? Eu te convido, vem beber da fonte da água da vida. Se você já é batizado, renova essa aliança com Deus, e não é descendo as águas de novo, não. É você realmente fazendo essa ligação entre você e Jesus Cristo, de arrependimento, de reconhecimento que você é um pecador e precisa de ajuda. Queridos, às vezes as pessoas vão procurar ajudas em médicos. Eu não sou contra médicos, mas é incapaz de ajoelhar em um canto da sua vida, em um canto da sua casa e falar com Deus e começar a chorar na presença dele que errou, que falhou, sabe? Que precisa de ajuda. Sempre é o um que magoou, o outro que falhou, nunca é ele mesmo, porque é incapaz de pegar esse orgulho maldito e descer até o pó e falar para Deus, Senhor, eu sou um pecador, eu errei, eu falhei, eu coloco a culpa em todo mundo, mas a culpa realmente está em mim, porque se o Senhor me perdoar agora, eu tenho certeza que eu serei transformado. Gente, daí há uma mudança total. Não adianta ficar se escondendo atrás de traumas, não adianta ficar se escondendo atrás de historinhas, de acontecimentos do passado, não. Nós temos que realmente descer ao pó, ajoelhar-se diante de Deus, dobrar o coração diante de Deus e se arrepender e confessar para Ele os nossos erros e as nossas falhas. Porque se não é desse jeito, nós só temos crentes arrogantes, cheios, presunçosos, pessoas que falam em Deus, mas não têm a vivência interna com o Criador. Então eu convido, se você ainda é essa pessoa amarga, cheia de opiniões, cheia de julgamentos, cheia de querer, eu te convido a dobrar o teu coração diante de Deus e começar a falar com voz audível, viu? É muito importante falar em alta voz com Deus, não é ficar mexericando com o coração assim. Não, é falar em alta voz, Senhor, eu sou um miserável pecador, porque a palavra tem poder. A palavra pode levar tanto para o bem quanto para o mal.
E as situações, eu falo que eu experimento com Deus aqui dentro desse carro e é muito forte. Quando muitas vezes eu não sei que direção tomar, porque vem uma opinião aqui, vem uma opinião ali, vem uma opinião aqui, sabe? E as pessoas são cheias de opiniões. Esses dias eu parei e falei com Deus, Senhor, eu quero dessa maneira, porque essa é a minha opinião diante de Ti, eu quero desse jeito. Gente, imediatamente Deus me mandou a resposta pelo WhatsApp, sabe? E o Senhor, Ele é incrível quando a gente fala em voz audível para Ele. Sabe? Fala em voz alta, tá com medo do quê? Do capeta escutar? Você tá com medo do quê? Sabe? De falar, quando você fala em voz alta, Senhor, eu preciso de ajuda, as coisas acontecem, porque Deus não é um Deus surdo. Ah, mas Ele me escuta em espírito de oração. Ué, por que você tem, para fazer um monte de besteira, julgar a vida dos outros, pode usar essa voz alta? E quando é para chegar diante de Deus e se arrepender, não pode falar em voz audível. Fala em voz alta, vai lá no banheiro, se fecha, vai dentro de um carro, se fecha e fala, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu sou uma pessoa amarga, e uma pessoa amarga significa que a fonte da água da vida não está jorrando dentro de si, e eu quero ter água doce dentro de mim. Não quero mais ter águas amargas dentro de mim, Senhor. Então coloca de Ti em mim, coloca mais do Teu Espírito em mim. Eu não quero ter águas amargas em mim. Isso significa que o Espírito de Deus está longe e eu quero ter o Espírito Santo, aleluia. Então coloca isso em prática ainda depois dessa live, coloque em prática agora essa ação de se dobrar diante de Deus, aleluia. E se você ainda não é batizado nas águas e quer fazer essa aliança com o Senhor, cansou de ser a velha criatura? Ah, mas eu sou uma pessoa incrível, então continua sendo incrível. Porque a única pessoa incrível que eu conheço mesmo é Jesus Cristo. Ele é a única pessoa incrível mesmo que eu conheço. Sabe, sem defeitos, sem problemas, é Jesus Cristo. O restante é tudo falho. E quando nós nos entregamos a Ele, ai gente, é mudança de vida, mas entregar de coração. Faz essa aliança com o Senhor. Ah, pastora, mas eu sou uma pessoa errada. E quem não é, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A diferença está na escolha. Sabe, não é no tamanho do pecado, mas na escolha que o pecador faz. E eu, como pecadora, que já aborreci muito a Deus com meu pecado, eu escolho viver Jesus. Eu escolho arrependimento. Eu escolho viver a graça dele. Eu escolho receber de graça aquilo que para ele teve um alto custo de deixar o seu reino, custo de deixar a sua glória e se fazer homem entre nós e padecer uma morte humilhante, dolorosa de cruz em meu lugar, aleluia, mas que garantiu através da ressurreição dele, vida eterna em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor estenda sobre a tua vida e você possa sentir uma força ainda hoje, uma força sobrenatural de ter um real encontro com Jesus Cristo. Que o Senhor possa invadir o teu coração agora e você abraçar essa invasão de Deus sobre a tua vida, tomar posse daquilo que o Senhor te deu, daquilo que o Senhor te faz, aleluia, abraçar a presença de Deus em você e nunca mais largar por nada e por ninguém nesse mundo, que você possa sentir tanta presença dele, tanto a ação dele em você, que nunca mais você vai trocar ele por nada nesse mundo, nem pelo pecado, nem por família, nem por amigos, por nada. E aquele que realmente deixa tudo por amor a Cristo, é bíblico, ele vai te recompensar 100 vezes mais, não somente na glória, mas aqui nessa terra também. Então, receba em nome de Jesus Cristo toda a força, porque através do Espírito, pensa comigo, o Espírito de Deus trouxe de volta Jesus Cristo do mundo dos mortos, né? Ele trouxe Jesus Cristo de volta do mundo dos mortos. É o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele faz morada em mim. É Ele que faz morada em você. Você não é mais um corpo, você agora é um
um templo do Espírito Santo. Você não é mais um corpo somente, você é um templo do Espírito Santo. Então pensa comigo, você não é mais um qualquer andando na rua, agora você é um templo do Espírito Santo. As pessoas vê lá, mas uma mulherzinha, um homenzinho andando, um jovenzinho andando, né? Um profissional andando, mas na verdade ali tem implantado o reino de Deus que transborda da unção, transborda do conhecimento, da sabedoria divina, do amor ao próximo, do amor à vida, o amor ao bem, aleluia, da justiça, da força, da benignidade, da bondade, da unção. Então não é simplesmente, é um profissional, é um médico, é uma pessoa que trabalha na recepção, não é mais um policial, não é mais um político, não é mais uma mãe de família, não. Ali mora o reino de Deus, ali não mora uma enfermeira, ali não mora um médico, ali mora o reino de Deus, ali não mora uma pessoa que trabalha numa repartição pública, ali tem o reino de Deus, ali não é mais uma pessoa qualquer, é um reino de Deus, aleluia, que se estabeleceu. E pode ver, no reino de Deus não há grandes, não há pequenos, há servos de Deus, há filhos de Deus, há pessoas com um único propósito, chegar no reino dos céus, no último grande dia, para viver eternamente com Deus. Amém? Então que a graça do Senhor se estenda sobre a vida de cada um. Obrigada a todos que participaram. Vi a Pátia aí que vai batizar no domingo com a sua filha Duda, a Simone Ravaiani, a minha tia Ritinha, a Sandrinha, vi a Juju que também aí tá no trabalho, pastor Mário, a Lúcia, quem mais? Eu vi a Silene, vi a Alencar também por aí. Talvez está faltando pessoas que eu estou aqui falando, mas que Deus abençoe a todos vocês. E quem também participar depois, que o Senhor continue te abençoando e te dando forças. E se puder, deixa aí o seu, o joinha para eu saber que você passou por aqui. Deixa uma frasezinha, alguma coisa para eu saber que você passou por aqui. Isso se você quiser, se você puder, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Amanhã tem culto na Cidade Dutra e domingo, batismo nas águas lá no Recanto Campo Belo. Um beijo no coração de cada um e fiquem na santa paz.